6, do versículo 30 até o 56. É um texto um pouco comprido, então a gente vai gastar um pouquinho de tempo, mas eu creio que vai nos ajudar bastante a entender o contexto maior em que Cristo está vivenciando junto com os seus discípulos, e falando com eles. Marcos 6, do 30 ao 56. A palavra diz assim: os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram do barco para um lugar isolado a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam num barco no meio do mar. Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Levaram o barco até a margem e desceram. As pessoas reconheceram Jesus assim que o viram. Quando ouviam que Jesus estava em algum lugar, corriam por toda a região, levando os enfermos em macas para onde sabiam que ele estava. Aonde quer que ele fosse, aos povoados, às cidades ou aos campos ao redor, levavam os enfermos para as praças. Suplicavam que ele os deixasse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos que o tocavam eram curados. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós colocamos diante de Ti agora essa leitura da Tua palavra que foi feita, que o Senhor possa aplicá-la agora aos nossos corações. Deus, Tu conhece cada necessidade, Tu conhece, ó Deus, cada um de nós, aonde nós estamos na nossa caminhada de fé e de conhecimento da Tua palavra, e nós clamamos que o Senhor venha abrir de forma pessoal, de forma aplicável à realidade de cada um de nós aqui, a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Jesus, nesses 3 parágrafos que lemos, nesses 3 momentos que lemos, ele se apresenta como o bom pastor, o pastor do Salmo 23, aquele que cuida da nossa vida como um todo. Ele cuida das ovelhas, ele ensina as ovelhas, ele livra as ovelhas,
Mas mesmo assim, as suas ovelhas, incluindo os discípulos, têm dificuldades, são lerdos para entender quem Ele é. Nós lemos no versículo 52 que eles ainda não tinham entendido o milagre dos pães, mas também com isso tudo entendido quem Ele era. Eles são lentos para entender quem é Jesus. Talvez o momento que eles vivessem fosse parte da causa dessa lerdeza deles. Eles eram guiados por líderes que eram carnais, líderes que enfiavam dentro deles uma religiosidade vazia. Eles eram guiados por líderes políticos que serviam o Império Romano, que os dominavam, que os controlava para que eles dessem para eles toda a sua riqueza. Então eles tinham em volta de si pessoas más que estavam no poder e os controlavam e dirigiam as suas vidas. Então agora acreditarem que uma pessoa viria e realmente faria bem a eles, sem cobrar nada deles, sem exigir que eles se dobrassem diante deles, sem se tornar um dominador cruel sobre a vida deles, talvez não fosse algo fácil de se assimilar. Mais do que isso, para o povo de Israel naquele momento da história, e em quase todos os outros, a palavra pastor, a profissão pastor, não era algo muito bem quisto. Pastor era uma pessoa fedida, que vivia fora da cidade, cuidando de animais, de ovelhas, cuidando de bicho. Então, quando eles entravam na cidade, eles eram tidos como os caipirão, eram tidos como aqueles que não sabiam muito bem como a vida funcionava de verdade. Então, lá no Antigo Testamento, era confuso para o povo de Israel entender que Jeová é o nosso pastor, como está em Salmo 23. Mas no Novo Testamento é mais confuso ainda. Agora, no Novo Testamento, a religião está amplamente institucionalizada. Eles têm escolas, eles têm escritos, eles têm toda uma norma, um jeito de funcionar na religião que o pastor de ovelhas lá fora não pode encaixar como o nosso exemplo. Não dá para ele ser a pessoa que nos vai retirar da situação que nós estamos. Então, é difícil para eles entenderem que Jesus é o pastor, que Jeová no Antigo Testamento é o pastor, ou que esse pastor é ele sim a pessoa que pode nos transformar e mudar e tirar a gente de onde nós estamos. Mas uma caminhada com Jesus bastaria para a maior parte daquelas pessoas entenderem que ele não é um pastor qualquer. Então o que nós vamos ver nesse texto é que Jesus é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, ensinando-as, livrando de todo mal, inclusive de fome, doenças, espíritos maus e o coração endurecido, e preparando as suas ovelhas para serem sensíveis a outros. Então Jesus é o bom pastor que cuida, ensina, livra e prepara as suas ovelhas. Sobre isso que a gente vai falar um pouco, olhando para esse texto. Primeiro, Jesus é o bom pastor que cuida, então, das suas ovelhas. Como aquele pastor que estava do lado de fora da cidade, cuidava das suas ovelhas, como aquele outro pastor que foi fora do seu ambiente para procurar aquela ovelha perdida. E só para ficar claro, naquela parábola não significa que ele deixou as 99 descuidadas. Elas estavam dentro da vila já no aprisco, já cercadas, já protegidas. Mas naquela parábola o pastor sai então e volta ele alegre e deixa toda a vila alegre, porque ele, como um pastor que cuida das ovelhas, agora mostra para toda a vila que o patrimônio delas, que aquilo que pertence a elas, as ovelhas, fazia sentido cuidar e agora elas estavam sendo cuidadas. Então Jesus é esse pastor que cuida dos discípulos. Veja, os discípulos tinham acabado de voltar. Se você olhar no versículo 30, eles tinham acabado de voltar de uma viagem missionária, se é que a gente pode descrever dessa forma. Mesmo capítulo, mas nos versículos anteriores, a partir do versículo 6, Jesus envia os discípulos, eles vão para vários povoados, fazendo aquilo que ele mesmo fazia antes. Foi dada autoridade a eles para expulsar demônios, para fazer curas, milagres, para levar a luz para o meio das trevas, seja ele dentro da casa de uma pessoa, seja numa vila inteira, seja no coração das pessoas. Então eles vão, e quando eles voltam, eles têm muita coisa para falar para Cristo. Se nós olhamos outros textos, como Mateus,
que fala sobre a mesma viagem, Jesus comenta ali que ele viu Satanás caindo do céu. Ele viu o que foi feito através da vida desses discípulos quando eles estavam num processo missionário. Mas aqui é interessante em Marcos, porque pouco é falado sobre os efeitos. Claramente a gente sabe muito pouco através de Marcos, mas nós sabemos que Jesus, ao ver eles vindo de uma viagem missionária poderosa, cheia de frutos, Jesus pensa no descanso deles. Vamos até um local para vocês descansarem. Vamos até o local para a gente frear. Aqui não é mercado, aqui não é empresa. Nós não vamos trabalhar para multiplicar cada vez mais. Calma, agora é a hora da gente quietar o coração, a hora da gente descansar. E ele faz todo um plano de fazer esse descanso com eles, com os discípulos. Ele chama os discípulos para ir para um determinado local, só que quando ele chega nesse local, ele encontra uma multidão. E essa multidão também precisa ser cuidada. E quando ele encara essa multidão, aquele sentimento que está nas entrelinhas, que Jesus está preocupado com os discípulos, com o cansaço dos discípulos, agora Marcos fala amplamente. Jesus olha para a multidão que está sem pastor. Os discípulos talvez já tivessem um pastor, talvez ainda não entenderam muito bem, mas tinham um pastor, e agora uma multidão sem pastor. E eles estão buscando um pastor, alguém que cuide, alguma esperança. Talvez eles ainda não sabem quem é Cristo, mas há uma esperança em todo o coração humano, e há uma esperança na vida daquelas pessoas naquele momento. E Jesus se compadece deles, Jesus cuida deles. É dito para a gente no texto que os discípulos, quando ficam sabendo que tem que cuidar daquele pessoal, levantam uma dificuldade. É muito caro, é muito custoso. Custava 200 denários. Nas versões mais antigas se traduz 200 denários. Nessa versão que nós lemos, fala que era muito dinheiro. Um denário era o dinheiro de um trabalhador, então era 200 salários diários. Quer dizer, a gente está falando de uma boa quantidade de dinheiro, 200 moedas de prata. Mesmo hoje seria muito dinheiro. E aí, se a gente depois olhar na segunda multiplicação dos pães, a dificuldade lá é outra. Parece que os discípulos são realmente lerdos, mas em algum momento eles vão criando desculpas também para não fazer aquilo que está na frente deles. Aqui na primeira multiplicação é a falta de dinheiro. Na outra multiplicação é a falta de estrutura. Aonde nós vamos comprar pão? Aonde tem estrutura para alimentar todas essas pessoas? O fato é que Jesus cumpre aqui nesse primeiro texto da multiplicação, Salmo capítulo 23. O Senhor é meu pastor e de nada me faltará. Ele me faz assentar em pastos verdejantes. Ele me alimenta. Ele alimenta todas aquelas pessoas. Parece que Jesus está mostrando para todos aqueles, pelo menos 10 mil pessoas, 5 mil homens, mas que estão com as suas mulheres provavelmente, estão com crianças andando junto com eles, pelo menos 10 mil pessoas, nós podemos supor que Jesus para e cuida delas naquele momento. Veja, em outro momento, na sequência, Jesus já mandou a multidão ir, e ele subiu até um monte para descansar, para orar, para buscar a presença do Pai, e lá de cima ele vê os discípulos de novo em outra dificuldade, e novamente ele se compadece com a situação dos seus discípulos que alguns deles eram, como eu falei da outra vez, eram pescadores, estavam acostumados com o mar, mas estavam às 3 horas da manhã ainda lutando para passar um pedaço do mar que eles já deveriam ter passado há muito tempo, mas por causa da tempestade ainda estavam presos ali. E Jesus vai até eles para cuidar deles, para estar junto com eles. Veja, não há um momento dessa caminhada em que Jesus não olha para as pessoas que estão em volta deles com o objetivo de cuidar delas, com o objetivo de protegê-las, com o objetivo de ir até elas e tirar da situação escura, negra, sem sentido que elas estão envolvidas. Até os 12 cestos que sobram, alguns comentaristas afirmam que é uma ilustração, que é um apontamento de Cristo, que todas as 12 tribos de Israel, a totalidade do povo de Deus, vai sempre ser cuidada pelo pastor, pelo grande pastor, que é Senhor Deus, que é Jesus Cristo. Amém.
Segunda coisa que a gente vê nesse texto é que Jesus cuida deles, mas o primeiro cuidado que ele faz com esse pessoal todo que está em volta, com fome, procurando cura, procurando milagre, procurando uma esperança na vida, a primeira ajuda que ele dá é ensinar aquelas pessoas a palavra de Deus. Nós vivemos hoje algo que está sendo exacerbado. As pessoas estão fugindo da verdade. As pessoas estão fugindo do ensino de absolutos. Elas não querem saber de verdades que podem transformar a vida delas. Elas querem saber de pequenas verdades relativas. Cada um tem a sua verdade. Nós mesmo dentro da igreja temos experimentado isso nas últimas décadas. As pessoas não querem parar para estudar a palavra de Deus. Mas olha só que interessante. Quando Jesus vê pessoas em necessidade, a primeira ajuda que ele dá é ensinar essas pessoas. Mas não seria melhor, Jesus, dar comida para elas? Não seria melhor fazer algum projeto social? Não seria melhor a gente fazer um louvorzão, um grande culto? Não seria melhor a gente fazer alguma encenação que mostre o que nós acreditamos? Jesus prega a palavra de Deus como a primeira e maior ajuda que ele dá para aquelas pessoas que estão em necessidade. Veja, ele não só prega naquele momento, mas o verbo aqui está no auristo. Ele está como um tempo verbal no grego, que fala que essa é uma ação completa na história. E ela está se referindo também a algo que acontece constantemente. Quando Jesus trabalha com o seu povo, constantemente ele vai gastar tempo ensinando o seu povo a palavra. Mais do que isso, ele insiste com os discípulos para irem descansar, como nós vimos. Mas ele mesmo estabelece o tipo de descanso que ele está se referindo. Não é só o descanso de dormir, de separar um pouquinho de tempo para ficar sozinho. É um descanso de ir para a presença de Deus. Veja, depois de se despedir, versículo 46, Jesus sobe até um monte para orar. Ele não só fala que eles têm que descansar, ele estabelece uma agenda para eles descansarem, mas ele também, além disso, ainda mostra na vida dele como que a gente descansa de verdade. Como é que a gente descansa de verdade? Chegando até a presença de Deus e clamando que Ele faça com que o nosso coração confie nele, descanse nele, espere nele, mesmo que isso nos custe uma noite de sono, mesmo que isso nos custe um tempo grande dedicado a fazer certa atividade de oração, de jejum, de gastar a nossa agenda em determinadas coisas, para que a gente aprenda de fato a descansar em Deus. Veja, ele ensina as suas ovelhas até mesmo o ponto de chegar a elas e falar: vocês são lerdos, não pode ser assim. Olha só no versículo 52, é falado para nós que eles não tinham entendido ainda, mas ele fala da seguinte forma: pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus anda pelo mar, eles acham que é um fantasma. Não dá para entender na nossa cultura porque eles pensavam daquele jeito, mas tenta pensar na cultura goiana tradicional. Alguns do interior ainda hoje acham que existe lobisomem. Alguns ainda hoje acham que existe mula sem cabeça. Eu tenho algumas histórias na família, não vou citar nomes, de gente que tinha medo dessas coisas. Que quando ia para o meio do mato, família minha, crentes, que tinham medo dessas coisas. Por quê? Porque nós fomos criados a ter certos medos. Outras culturas foram ensinadas a ter outros medos. Na cultura deles, foi ensinado a eles que existia a possibilidade de fantasmas aparecerem ali. E Jesus está andando no meio, em cima da água, e quando chega perto deles, eles não entendem o que está acontecendo. Jesus entra dentro do barco, e a tempestade acalma, e mesmo assim eles não entendem o que está acontecendo. E aí é falado para a gente que eles não entenderam o quê? O milagre dos pães, o milagre da multiplicação. O que é que eles não entenderam? Eles não entenderam que diante deles estava o Senhor Deus. Eles não entenderam que diante deles está aquele que controla céu e mar, que fez o céu e o mar. O que eles não entenderam ainda é que a mensagem de Jesus não é mais um componente religioso que eles vão agregar à vida deles. O que eles não entenderam é que está ali diante deles aquele que fez a vida, que criou a vida do nada.
Eles não entenderam, na verdade, o cerne da mensagem de Jesus, que Ele é o Logos eterno, a verdade eterna, que veio para trazer vida para nós. Não é exatamente isso que muitas vezes acontece na nossa experiência como cristãos? Já andamos com Cristo Jesus, mas ainda não entendemos quem é Jesus de fato. Não entendemos aonde Jesus quer entrar. Não entendemos a mudança que Jesus quer fazer. Veja, quando nós olhamos para isso, Ele lida com o fechamento do coração dos discípulos para a mensagem. Ele lida com esse endurecimento da vida para o Evangelho. Mas Jesus continua ensinando eles. Talvez como aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Jesus fala uma vez após a outra o Evangelho. Jesus, uma vez após a outra, Ele lembra as mensagens do Evangelho, a mensagem pregada no Antigo Testamento, agora demonstrada com clareza no Novo Testamento, na vida dele. Jesus vai repetindo essa mensagem. E quantas vezes nós desistimos de falar a mensagem do Evangelho para as pessoas à nossa volta? Quantas vezes nós desistimos de lermos uma vez mais a palavra de Deus, uma vez mais aquele livro, uma vez mais aquele versículo? Quantas vezes nós desistimos de explicar para nós ou para os outros o que um texto da palavra de Deus nos traz com clareza? Jesus gasta tempo ensinando as suas ovelhas. Terceira coisa, Ele gasta tempo na sua ação livrando as suas ovelhas. Veja, desde o começo do texto que nós lemos, Jesus está livrando os discípulos, livrando as pessoas que estão em volta da situação capenga, da situação difícil que eles estão vivendo. Os discípulos estão cansados, Ele traz uma provisão. A multidão está sem pastor, Ele se apresenta como pastor, ensinando, guiando, mostrando o próximo passo. E agora pessoas estão com problemas emocionais, problemas sobrenaturais, demônios na vida delas, e todos são levados para onde Jesus está, para eles serem libertos. Jesus livra eles da ignorância, Jesus livra eles dos males físicos, doenças, Jesus livra eles de males sobrenaturais, espirituais, demônios. Jesus livra eles até mesmo do próprio coração deles endurecido. Jesus faz um processo de livrar eles da situação onde eles estão. E veja só, quando Jesus faz isso, Ele faz em praça pública. Em algum momento, Jesus fala para os discípulos, e fala para as pessoas em volta, até para os demônios: não falem sobre isso amplamente, porque Ele está aparentemente querendo frear o processo. Não deixar que as pessoas rapidamente proclamem Ele um libertador de Israel, para que Ele tenha tempo então para discipular, preparar, caminhar com os discípulos. Mas agora, no capítulo 6, começa a haver uma virada. Ele está indo para as praças públicas. No versículo 56, fala que eles levavam os enfermos para as praças. A palavra aqui é marketplace. A palavra aqui é para a praça aonde é feitos os negócios, aonde são feitas as coisas mais importantes da vida daquelas pessoas. Pois Ele vai e livra essas pessoas, livra essa comunidade toda, essa multidão inteira dos males que eles estão enfrentando. Então nós temos que aprender a fazer a mesma coisa. Veja, uma das coisas que os discípulos têm mais dificuldade é achar a medida com que eles vão dividir o que receberam. Vai custar 200 denários. Nós não temos isso tudo. Ou será que eles tinham? Nós não sabemos. Talvez eles tivessem. Eles ganharam ofertas para isso, talvez. Mas o que nós sabemos é que os discípulos têm dificuldade de dividir. Mas Jesus faz eles dividirem. E quando eles dividem os 5 pães e 2 peixes, eles aprendem que quanto mais eles dividem, mais o Senhor multiplica. Quanto mais eles dão, mais abundância surge no meio deles. Não é um aprendizado fácil. No meio do deserto, você dividir a única coisa que você tem para comer, pode gastar mais um tempo, talvez um dia, 2, até que você tenha comida novamente. Pode gastar mais um tempo, até você novamente ter dinheiro para comprar aquelas coisas. Mas Jesus ensina eles que quando eles dividem, é que eles têm.
Não é esse o ensinamento que nós temos recebido na teologia da prosperidade nível hard, que é o nível lá de fora. Venha que Deus vai dar tudo para você. Não é esse o ensinamento que muitas vezes a gente tem aprendido na teologia da prosperidade nível soft, que quando a gente tem sucesso é porque Deus está nos abençoando, mesmo nas igrejas reformadas e nas igrejas tradicionais. Mas é esse o ensinamento de Jesus, que quando nós recebemos mais, nós não aumentamos o nosso gasto. Nós colocamos aquele mais que nós recebemos para entregar para os outros. Quando Deus multiplica o patrimônio que nós temos, nós não vamos ampliando cada vez mais o conforto que nós temos, mas nós vamos repartindo isso com os outros em volta da gente. Então Ele vai ensinando a gente que quanto mais a gente divide, mais Ele multiplica. Ele vai ensinando para a gente que esse processo dele livrar a gente da gente mesmo significa que a gente tem que cortar na pele, que a gente tem que cortar no bolso, que a gente tem que cortar na vida, que a gente divide, embora Ele nos dá mais vida, que a gente sacrifica a nossa vida pela causa, pelos motivos corretos. Então Ele divide com a gente muito mais coisas do que a gente tinha a princípio. Muitos homens e mulheres vivenciaram isso na história. Muitos homens e mulheres vivenciaram, não que quando elas dividiram, elas ganharam mais dinheiro, mas que quando elas dividiram, elas ganharam mais convicção de que essa era a vontade de Deus, mais alegria, como Pedro fala, alegria plena, e muitas vezes sim, mais dinheiro. Hoje de manhã eu estava vendo uma postagem do pastor Hernandes Dias Lopes, falando eu acho que é a primeira igreja presbiteriana de Manaus, que tem 11 mil membros, mais de 100 projetos de plantação de igreja em andamento nesse momento. Eu fiquei olhando, que bênção, tem agências missionárias grandes que não têm o trabalho missionário de uma única igreja, a primeira igreja presbiteriana de Manaus. Mas é isso que Deus quer fazer, creio eu, com todas as igrejas. Veja, eu não estou falando da quantidade de dinheiro, nem da quantidade de resultados. O que Deus quer fazer com todas as igrejas é que a gente aprenda que quanto mais a gente divide, mais Ele multiplica. Multiplica bênçãos, multiplica irmãos, multiplica vidas transformadas, multiplica alegria em nosso meio, e sim, muitas vezes, Ele multiplica também finanças no nosso coração, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja. Mas essa não é a principal promessa. Ele multiplica a presença dEle, a convicção da presença dEle em nosso meio. Então Deus nos livra de nós mesmos, da nossa mesquinhez. Cristo vai livrando os discípulos do coração endurecido que eles têm. Ele é um verdadeiro pastor. Pastor que todos nós, pastores, nos submetemos. Todos nós somos co-pastores. Ele, Jesus, é o supremo pastor das nossas almas. É Ele que cuida da gente de fato. É Ele que nos protege de fato. É Ele que livra a gente da gente mesmo, de fato. Então, eles não entenderam quem era Jeová no passado. Então eles não entendem agora quem é Jesus. Nós temos dificuldade de entender, quando olhamos para a nossa casa, o Pai de verdade. Por melhor que tenha sido o nosso Pai, todos nós tivemos pais que fracassaram. Eu sou um pai que fracasso hoje em vários momentos. Então nós temos dificuldade por causa dos líderes que tivemos, por causa dos homens e mulheres que marcaram negativamente a nossa vida. Nós também temos dificuldade de darmos a nossa vida nas mãos de Deus para que Ele nos cuide. Mas Ele é o bom pastor que quer cuidar de cada ferida, de cada marca, de cada dor que cada um de nós tem. Então Ele nos ensina, Ele cuida de nós, Ele nos ensina, Ele nos livra e finalmente Ele prepara a gente. Ele prepara as suas ovelhas. Veja que o processo que Jesus faz não é criar um grupo de pessoas em si mesmado. Eu já citei que no versículo 56, ele vai para a praça pública. Aonde é a nossa praça pública hoje? A praça pública onde é discutido filosofia, onde é discutido poesia, onde é fechado negócios, a praça pública onde as parcerias são formadas, onde é construídos grandes projetos. Onde é a nossa praça pública hoje? Não é mais o centro das cidades. A nossa praça pública hoje é a internet. A nossa praça pública hoje são as mídias sociais. Bom, não só isso.
A nossa praça pública também é naqueles locais onde se fecham grandes negócios, onde as pessoas são transformadas, a academia, onde elas são formadas. E o Evangelho no primeiro século acontece aonde a vida acontece. Talvez um pensamento similar ao que nós ouvimos na música do Chitãozinho Chororó, né? Que diz que o poeta vai aonde o povo está. É isso que tem que acontecer com o Evangelho. O Evangelho tem que chegar à casa das pessoas, aonde a vida das pessoas acontece. Veja, quando Jesus cuida primeiro dos discípulos e depois da multidão, Ele não deixa os discípulos se ensimesmarem. Ele leva os discípulos a abrirem a agenda deles. Ele leva os discípulos a abrirem a carteira deles. Ele leva os discípulos a abrir toda uma opção de oportunidades para as pessoas que estão em volta. Ele ensina os discípulos a cuidarem de gente. Ele ensina os discípulos a serem sensíveis às pessoas. Ele ensina os discípulos a se tornarem eles mesmos pastores. Mas pastores não são benquistos, nunca foram e agora também não são. Mas mesmo assim, ser pastor significa imitar o nosso mestre. Por isso que ser pastor é a função de alguns homens, algumas pessoas que Deus coloca na igreja. Mas também nós podemos falar que existe uma função pastoral no povo de Deus, na igreja de Deus. Que a igreja de Deus precisa se especializar em cuidar de gente. Veja, essa é a nossa tarefa. À medida que nós somos cuidados, agora nós nos tornamos em cuidadores. À medida que nós somos salvos, agora nos tornamos pessoas que levam a salvação. À medida que nós somos libertos, agora nós levamos a libertação. À medida que nós somos resgatados, agora nós resgatamos os outros. Como diz lá em Judas, inclusive resgatando alguns, como se estivessem tirando eles do fogo. É isso que nós temos que fazer. A igreja precisa aprender com Cristo Jesus, que ela é sim um hospital, que ela é sim um local onde nós não só recebemos, mas nós temos como objetivo receber pessoas que estão doentes, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão ruins. Todos nós somos doentes e precisamos do médico das nossas almas, que é o Senhor Jesus. Amém. Mas nós precisamos aprender isso. Grande parte da igreja não quer isso. Grande parte da igreja prefere o Evangelho, que nós temos um Salvador e salvadores, mas que nós nunca nos tornamos aquelas pessoas que levam a salvação. Grande parte da igreja quer um Evangelho que ela não é desafiada a ela mesma se tornar parte do processo de curar, salvar e libertar outros. Só ela quer ser libertada, só ela quer ser salva. Só ela quer receber as bênçãos e as boas oportunidades que o Evangelho do Reino nos traz. Mas ela não quer levar, não quer se sacrificar, não quer abrir a vida dela para levar isso para outros. Nós precisamos mudar essa lógica. Meus irmãos, não tem outro sentido ministerial para a vida que não seja levar o Evangelho de Cristo Jesus a todos os lares, todos os cantos escuros da nossa sociedade. Se nós buscamos uma outra coisa, não está no cristianismo. Se o que nós buscamos no cristianismo é uma vida fácil, uma vida mais confortável, alguém dizer para nós que está tudo bem, procurou a religião errada. Não é o cristianismo. Há outras religiões lá fora que fazem isso. Há religiões que falam que você vai achar o seu eu verdadeiro, você vai achar as coisas boas se você procurar bem dentro de você, que você, pensando positivamente, você vai conseguir encontrar o melhor do universo para a sua vida. O cristianismo não tem isso. O cristianismo fala para nós o seguinte, que uma vez que nós somos encontrados pela graça, agora nós temos que negar nós mesmos, assumir a nossa cruz e seguir a Cristo Jesus fora do acampamento, fora dos muros da cidade, aonde estão aqueles rejeitados. O cristianismo nos ensina que todos nós temos que imitar o nosso pastor e nos tornarmos pastores de almas. Todos nós. Aqueles que têm dons e aqueles que não têm dons de pastor. Aqueles que têm dom específico para cuidar de gente, tem uma tarefa específica para realizar. Aqueles que não têm dons específicos para cuidar de gente, ele mesmo assim tem a responsabilidade de cuidar com os outros dons que ele tem, com as outras oportunidades que ele tem. Então, quando Jesus prepara as suas ovelhas, ele está preparando pessoas que não vão só se apegar à teoria, mas que vão levar para a prática
Não é só ortodoxia, a gente crê nas coisas certas. É ortopraxia, a gente faz aquilo que é certo. A gente entende o que é certo e a gente faz o que é certo. A gente copia Jesus na teoria e a gente copia Jesus na prática. E a gente precisa olhar para esse texto, então, levando as nossas vidas para a mesma direção. Ontem eu dando uma aula para um grupo de angolanos, eu quero terminar a nossa palavra dessa forma, dando aula para um grupo de angolanos, pastores e missionários, irmãos nossos na Angola, e a última pergunta que me fizeram era: como que a gente coloca em prática essa questão de que a missão de Deus inclui todas as profissões, de que a missão de Deus inclui todos nós, não só os missionários, que Deus quer usar todas as nossas profissões. Eu quase respondi para o pastor que me perguntou, um homem de Deus, que a resposta estava na pergunta dele. A resposta estava na pergunta dele. Como que a gente entende que a missão de Deus inclui todas as profissões? Dessa forma, que a missão de Deus inclui você, cada um de nós, nas nossas profissões, aonde nós estamos, o que nós estamos nos gastando por fazer. A grande questão é, se nós estamos chegando até a presença de Deus e esperando Ele nos falar o que é que nós temos que fazer. Se Ele é que está nos mandando ser professores, ou pastores, ou médicos, ou donas de casa, é Ele que está nos mandando fazer o que estamos fazendo. Jesus, em João capítulo 5, se não me engano, no versículo 19, fala que Ele não faz nada que Ele não vê o Pai fazendo. Que a gente hoje aprenda também, que a gente não deveria fazer nada que a gente não vê Deus fazendo, que a gente não vê Deus apontando para nós. Faça isso. Todas as outras coisas são coisas que nós não temos que fazer. Não importa se o mundo ou a igreja diz que é errado ou não. Importa se Deus falou para a gente fazer, a gente faz. Se Deus não falou para a gente fazer, a gente não faz. E nesse texto, a palavra de Deus nos diz claramente que Jesus nos quer todos nós, como pessoas que cuidam de gente, como pessoas que cuidam de pessoas, como pessoas que cuidam daqueles que precisam serem cuidados. Então, como que a gente finaliza? Que a gente tem que lutar contra as nossas próprias limitações, o nosso coração fechado. A gente precisa lutar contra o nosso estreitamento mental, nosso estreitamento emocional, porque essa é sempre a ação do pecado. O pecado deixa a gente lerdo, o pecado deixa a gente emocionalmente destruído, o pecado implode o nosso caráter, o pecado enfraquece a nossa vontade, o pecado faz a gente ser menos do que o que a gente é de verdade. Então a gente precisa lutar contra as nossas limitações para entender o Evangelho. Qual é a principal forma que a gente faz isso? Estudando a palavra de Deus. Essa é a principal forma. Segundo, que nós temos que assumir o compromisso de investir tempo em cuidar de gente. Não existe maneira melhor da gente aprender a cuidar de gente do que cuidando de gente. As pessoas me perguntam como que a gente entende de missões. Eu gostaria de entender mais de missões. É muito simples. É tão simples que parece até ser ingênuo, né? Cuide de um missionário. Simples. Cuide do missionário. Ouve o que ele tem para dizer, ouve os dramas que ele passou, ouve as necessidades dele, ouve os desafios que ele tem. Deus vai dar, se é que ele não já deu para você, estrutura para ajudar esse missionário, visão, sabedoria. Deus vai usar esse missionário para mostrar o tanto que você precisa mudar a sua vida. Então, como é que a gente cuida de gente? Cuidando de gente. Quando a gente cuida de gente, os nossos dons afloram. O nosso evangelho começa a fazer sentido, a nossa fé se fortalece, a nossa vontade se torna mais firme. Mas quando a gente se fecha para a gente vai no caminho oposto. Cuida de gente, como Jesus cuidou de você. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Queria que vocês todos orassem e buscassem especificamente qual é a forma, qual é a oportunidade, qual é o local específico que Deus quer usar a sua vida para cuidar de gente. Eu dando aula, essa semana aconteceu 2 eventos, dando aula para os angolanos. Um outro evento foi a gente recebendo missionários na terça-feira de diferentes locais, ciganos, quilombolas,
indígenas, e a gente ouvindo eles. Enquanto eu estava ouvindo, eu tive várias vezes que segurar o choro, pensando comigo mesmo: nós não temos condições de ajudar essas pessoas. Eu queria, mas a gente não tem. Eu, Mateus, Antônio, Zé, que estávamos lá, algumas outras pessoas, mesmo se a gente juntasse tudo que a gente não tem condições de ajudar eles. Mas o Senhor Deus já deu todos os recursos para a sua igreja. Todos os recursos. Então, aonde estão esses recursos? Que não estão na vida daqueles que precisam ser cuidados. Vamos orar para que Deus mostre para você quais os recursos que estão na sua vida, sendo presos na sua vida e impedindo as pessoas de serem cuidadas e você de ser liberto de você mesmo. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora, Pai, e nós clamamos, ó Pai, que o Senhor nos ensine como o bom pastor, o Senhor Jesus, a cuidar da gente. Ao mesmo tempo, nós nos colocamos diante de Ti porque nós precisamos ser cuidados por Ti. Nós clamamos, Senhor Deus, que o Senhor venha abrir a nossa mente para entender a Tua proteção, o Teu cuidado, o Teu amor por nós até aqui. E que o Senhor renove em nossas vidas a esperança, a percepção da misericórdia que se renova a cada manhã. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos para termos a fé, ó Deus, naquelas coisas que o Senhor nos prometeu. Deus, e abra a nossa percepção para investirmos no cuidado de gente, perto e longe de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Por isso, então. Mônica, pode vir também. É que eu ia passar a palavra para o Mateus primeiro, mas a Flá, depois a Mônica. A Mônica primeiro, então, da Flá. A paz, igreja. Então, cuidar de pessoas, né? Glória a Deus, porque